Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing. And that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me, and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente.
I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, Yes. even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Evolução. E a evolução, ela dá provimento à lei da imortalidade. Imortal. É tudo se encadeia. É uma sequência. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as 5 leis prioritárias no universo. E todos os espíritos do universo inteirinho se encontram enquadrados nessas 5 leis prioritárias. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações, que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então, a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. Nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim, de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir. Eu não vou dormir. Eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças. Existe já uma preparação anterior espiritual, no plano espiritual, para a família, Divaldo? Existe uma programação das reencarnações automáticas. Os tipos comuns, por automatismo, reencarnam-se. Mas existem as reencarnações programadas para os missionários, para aqueles espíritos que vêm à Terra em tarefas especiais, para aqueles outros que vêm carregando uma grande cruz. E principalmente quando os pais estão por reencarnar-se, já tomam conhecimento do que vai acontecer. Como no caso de Sigismundo, os pais desdobrados parcialmente pelo sono fisiológico são levados ao além para acompanhar toda a preparação daquele futuro corpo e daquele espírito que vem para o seu lar. Sim, existe uma preparação no mundo espiritual. E muitas vezes quando alguém me diz, eu não pedi para nascer, digo, realmente não pediu, suplicou. Suplicou de joelhos. E Deus, por misericórdia, ele atendeu. Só que você esqueceu. Provas obtidas pela observação, isso é o que constitui a ciência. Funciona desse jeito. Vejo um gato entrando numa ponta de um cano. Em seguida, vejo um rato desavisado entrando pela outra ponta. Ouço um guincho, um miado e o som de um abocanhar.
Com base no comportamento conhecido de gatos e ratos, posso propor uma teoria sobre o que aconteceu no interior do cano, mesmo sem ter realmente visto. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Por que não vemos os espíritos e nem ouvimos deles a maioria? Porque não agiríamos naturalmente. Deus quer nos provar para ver, para termos realmente valor nos nossos atos. Se fizermos caridade por compaixão, tem muito mais valor do que a caridade forçada porque alguém disse. Se não roubamos porque não queremos causar prejuízo ao próximo, tem muito mais valor do que porque estamos sendo vigiados. Esse é um planeta de provas e expiações, e por isso os espíritos têm que ficar invisíveis e somos observados. Aqui é um verdadeiro BBB, Big Brother divino. Daniel. Mãe. Mãe, o que... Você tá do meu lado, mãe. Viva! Eu tive uma visão com a madrinha da minha mãe, que eu chamava de Tia Mary. Ela havia morrido 9 meses atrás e apareceu na minha frente. Só a imagem do rosto dela. E ela disse, você vai ficar bem. A evolução faz-se através do amor. O amor é o link que nos vincula à divindade. Até mesmo a lei de adoração. Ação da dor. Adoração. Então a dor deve levar-nos à ação do bem. Mas quando nós estamos diante da dor, poderemos recordar que estamos na Terra não para sofrer, repito o que disse no outro programa, mas para recuperar. Através do amor, nós nos recuperamos dos males que fizemos. Dizem os espíritos que se eu contrair um débito muito grave, eu tanto poderei pagá-lo de uma vez, através de uma expiação dolorosa, ou pagá-lo através do bem que eu faça, porque a lei divina não é de cobrança, é de reparação das suas vibrações. Quando eu ajo mal, ondas vibratórias desequilibradas circulam em torno de mim. Aquelas ondas do bem que eu vá realizando vão diminuindo até anular. O processo ideal para a evolução é o amor. E quando nós não obedecemos às leis de amor, a dor instala-se-nos e somos convidados ao resgate. Existem 3 estágios. A cultura indiana entende a família como passando por 3 estágios. Quais seriam eles, Divaldo? O primeiro estágio em que o filho pertence aos pais. O segundo estágio em que o filho sai para casar, o filho ou filha sai para casar e pertence à família que cria. O terceiro estágio